Alan Gani por aqui, tudo bem, Gani? Tudo bem, Colombo? Acabou de sair o resultado do PIB do terceiro trimestre. A economia brasileira se manteve estável, está aqui na tarja para quem está nos acompanhando por imagens. Cresceu 0,1% no primeiro trimestre deste ano, julho, agosto e setembro, correto? Na comparação com o trimestre anterior. Em relação ao primeiro trimestre, ou melhor, ao mesmo trimestre do ano passado, ou seja, o terceiro trimestre de 2022, o crescimento é de 2%. O resultado é bom, ruim ou empate? Então, vamos lá. Dá para olhar de várias maneiras esse resultado. Primeiro, houve uma forte desaceleração em relação ao trimestre imediatamente anterior, que cresceu 0,9%. Nesse trimestre, no terceiro trimestre, houve uma desaceleração. Então, o país cresceu apenas 0,1%. Agora, esse crescimento foi acima do consenso de mercado que previa uma queda de 0,1%. Então, sobre essa ótica, em relação ao consenso de mercado, foi positivo. Em relação ao trimestre anterior, foi negativo. Agora, Colombo, o que me chamou bastante a atenção é quando a gente olha o número por dentro. Pela ótica da oferta, né, de setores, houve um crescimento tanto da indústria quanto do setor de serviço, mas uma queda da agropecuária. E aí a gente pode olhar também o PIB pela ótica da despesa. O que significa isso? Para onde está indo a produção? Houve um aumento do consumo, então a produção está indo mais para o consumo e também de gastos do governo, o consumo do governo. Mas houve uma queda muito significativa da formação do capital fixo, ou seja, do investimento. E o investimento, Colombo, ele é fundamental para a gente ter um crescimento mais robusto e mais expressivo do PIB, um crescimento mais sustentável. Se não aumentar o investimento, a capacidade produtiva das empresas, o investimento é a compra de uma tecnologia, de um maquinário, a gente vai ter esse voo de galinha, né? Que cresce um pouquinho e depois cai. Não vai ter aquele voo de águia, de falcão. Então precisa melhorar o investimento e, claro, também a infraestrutura do país, aumentar a capacidade produtiva, portos, aeroportos, estradas e também, é claro, o nível da mão de obra brasileira, aumentar aí a produtividade da mão de obra brasileira. Sem esses três fatores que eu mencionei, a gente sempre vai ter um crescimento muito baixo do PIB. O Gani, 0,1% contra 0,9% no segundo trimestre. Isso indica um fim de ano um pouquinho mais aquecido, né? O último trimestre geralmente é um pouco melhor, né? Sim. Nós vamos encerrar esse ano aqui chegando aos 3% lá ou costeando o alambrado, como costuma dizer? Então, tudo vai depender do que vai acontecer no quarto trimestre. Eu, particularmente, acredito que chegue sim aos 3%, porque o quarto trimestre você tem um efeito no varejo, no setor de serviços, sim, de mais aquecimento. Agora, pode ser que ocorra uma queda, né? E aí essa magnitude da queda que vai determinar se a gente vai ficar mais próximo dos 2,80 ou mais próximo dos 3%, Colombo. Amanhã eu posso até trazer algo que a gente chama de arrasto estatístico, ou seja, se a gente mantiver exatamente o mesmo crescimento do terceiro tri, né, o quanto que vai ser o crescimento no ano. Dá para fazer essa conta. Mas, enfim, eu particularmente, minha projeção é mais próximo de 3%, mas 3%, Colombo, ainda não resolve o problema, sim, da pobreza no Brasil. A gente tem que ter crescimentos aí de 5, 6... Por muito tempo, né? Exatamente, por muito tempo. Esse ano aqui significa um empurrão para o ano que vem? O que é que a gente vai levar desse ano aqui, imaginando que a gente pudesse empurrar um carro, né? Com que velocidade ele entra no ano que vem? Então, você tem um efeito que é positivo, porque você teve um maior, né, crescimento, tanto em 2022 quanto em 2023, né? Mas veja, as projeções para o ano que vem, elas são de 1,5%. É claro que essas projeções erram muito, erraram em 2022, erraram também em 2023, mas entra com um pouco mais de dinamismo.
a gente pode aproveitar em 2024 a queda da taxa Selic, mas só isso não é suficiente. É claro que isso traz um efeito positivo sobre o consumo, sobre os investimentos. Agora, se o Brasil, por exemplo, fizer a lição de casa, e a gente bate muito nessa tecla do lado fiscal, porque isso vai melhorar as expectativas dos agentes de mercado, dos empresários, dos investidores, vão confiar mais no Brasil. Isso pode ser o fiel da balança para a gente ter um crescimento mais surpreendente no ano de 2024, acima dos 1,5% projetado. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Gani. Valeu.